Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Sem mais delongas, eu estou continuando aqui esse livro que eu comecei a leitura com vocês, Vida com Propósito. Quem quiser adquirir, compra, tá, gente? Estou compartilhando as minhas leituras. É um livro muito antigo, com certeza tem a edição atualizada. Eu fiz a leitura com ele ontem, ao vivo, tá? É gravado, vocês veem, tá? Tô gravando, vai ter ruídos exteriores, não reparem não. Foque na minha leitura, amém? As próximas leituras eu vou ver se eu consigo fazer ao vivo, senão eu vou gravar para não deixar vocês sem. Então vamos lá para o segundo dia. Senhor meu Pai, abençoa a leitura deste livro, que nada venha impedir de lermos, nada venha atrapalhar também. Amém? Você não é um acidente. Eu sou seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, versículo 2. Deus não joga dados. Essa é a fala do Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro, um infortúnio. E sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando nesse exato momento por acaso. Sorte, destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Amém. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu a sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade da sua personalidade. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Uma vez que Deus o fez por um motivo, ele também decidiu o momento do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou os dias de sua vida antecipadamente. A Bíblia diz: antes mesmo de meu corpo tornar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Deus também programou onde você nasceria e onde viveria para o seu propósito, para o propósito dele. Sua raça e nacionalidade não são um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou isso tudo para o propósito dele. A Bíblia diz: Deus, de um só, fez ele todos os povos, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria, independente das circunstâncias de seu nascimento, de quem são seus pais. Deus tinha um plano para ao criá-lo. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em especial, exatamente como ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus queria para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada por acaso. Ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus. Amém. E cada pessoa foi idealizada com um propósito. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo-nos escolhidos como um foco no seu amor. Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Nós somos o foco do seu amor e o elemento de maior valor em toda a sua criação. A Bíblia diz: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Eis quanto Deus o ama e valoriza. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos biólogos, e outros cientistas aprendem sobre a nossa. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendemos quanto ele é adequado à nossa existência, feito sob medida com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. O Dr. Michael Denton, experiente pesquisador da genética humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um conjunto na qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental.
A Bíblia disse a mesma coisa milhares de anos atrás. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Porque Deus fez tudo isso? Porque Ele enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar sua vida. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor, Ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Há um perfeito amor na Irmandade da Trindade, então Deus não precisou criá-lo. Ele não estava só, mas que fazê-lo para expressar o seu amor. Deus diz: vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes, o resultado de um fato estranhamente aleatório no universo. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo e errado, bem como nenhuma esperança além de seus breves anos aqui na Terra. Mas há um Deus que o fez por uma razão, e sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Romanos 12:3, na paráfrase, a mensagem diz: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele fez por nós. Esse poema de Russell Kelfer resume isso. Você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por ele. E a despeito dos seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos de Deus que Deus tem em mente e estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil. E Deus chorou por aquilo ter te machucado tanto, mas foi permitido para mudar o seu coração, para que você crescesse a sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é amado porque é um Deus. Amém, glória a Deus. Vamos lá, essa parte é importante. No segundo dia, pensando sobre o meu propósito, um tema para a nossa reflexão. Eu não sou um acidente. E um versículo para memorizar. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Está lá em Isaías 44:2. E uma pergunta para nós meditarmos. Tendo a consciência que Deus me criou de forma exclusiva, que eras a minha personalidade, formação e aparência física, tenho tido dificuldade em aceitar? Forte, né? Glória a Deus. Então, esse é o segundo dia. Espero que vocês meditem no que eu li, gente, que eu tô meditando. Glória a Deus. E eu vou ler para vocês aqui. Foi colocado aqui. Olha que importante, ó. Muito antes de ser concebida por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Então, Deus fez a imagem e a sua semelhança. Deus fez você com propósito, com carinho, com amor. Eu e você. Então, não tem ninguém igual a você. Não se entristeça por estar ficando velho. Agradeça, porque cada ano vivido aqui é uma dádiva de Deus. Pessoas querendo estar aqui, mas foram perdendo sua vida, ou foram as vidas ceifadas, não é porque Deus quis, é porque nos dá um livre-arbítrio. Infelizmente, o inimigo usa aquelas pessoas e acabam cometendo esses desastres, essas coisas terríveis que vêm acontecer na nossa sociedade, no nosso mundo. Mas nós temos que crer no nosso Salvador, buscar o Senhor Jesus, buscar o propósito que nós temos aqui nessa terra que Ele nos deu e contemplar, agradecer por estarmos aqui, agradecer esse rosto que nós temos, esse cabelo que nós temos, que muitas vezes a vaidade é exacerbada, as pessoas não se aceitam mais, querem se mudar e esse padrão estético que é criado pelo mundo de um corpo perfeito, um corpo inimaginável, criação de robôs querendo, e as pessoas querendo se igualar, ter uma boca grande, um nariz fino, um cabelo liso, enfim, tantas coisas pequenas, colocarem silicone para ter um peito maior, uma bunda maior, não ficarem velhas, não terem rugas, marcas de expressão. Isso acontece comigo, isso pode acontecer com você, seja homem ou mulher. Mas foque naquilo, agradeça a Deus por estar vivo, contemple cada ruguinha, cada sinal no seu rosto, cada bênção dada, a dádiva do Senhor. Você foi esculpido e isso vai acontecer com todos nós, se estivermos aqui, né? A velhice é inevitável. E se ame do jeito que você é. Adore, porque Deus te fez assim e com propósito maior, propósito do amor, Ele te ama. Então, é lindo, né? A gente ouve essas palavras, o autor, a gente sabe que ele orou, e é tão magnífico quando a gente lê um livro e sabe a história desse livro, né? E a Bíblia Sagrada, então, que é tão perfeição do nosso Deus maravilhoso. Então, nós temos que tomar posse que está na Bíblia Sagrada, orar para que Deus venha nos revelar, o Espírito Santo venha nos contagiar e a gente possa viver a palavra de Deus na sua plenitude. Amém, abençoados? Na santa paz do Senhor Jesus. Tá? Peço humildemente, não se esqueça de vocês curtirem o vídeo, ativar a sua notificação e me ajudar aí, tá bom?
que eu preciso muito da ajuda de vocês. Minhas horas estão caindo, mas eu creio no poder do nosso Deus, né? Deus é poderoso. Eu quero levar muito também da minha vida aqui, que eu gosto de gravar, né? E eu tô muito feliz de compartilhar com vocês. E esse é o segundo dia, tá? Aí se você quiser ter esse livrinho, você compra, que é uma benção. Então Deus abençoe vocês, que vocês fiquem na santa paz do Senhor Jesus. E até os próximos vídeos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.